A batalha pela principal tecnologia do mundo. Agora eu resolvi tossir. Desculpa. Você sabia que a produção dos chips mais avançados do mundo, de todas as marcas e qualquer tipo de componente, é controlada por 3 empresas no mundo? E isso não aconteceu por acaso. Taiwan parece depender diretamente da TSMC, que a gente até já citou aqui em outras lives também, para manter a sua soberania tecnológica e territorial. Mas essa dinâmica é muito mais comum e mais antiga do que parece. Não são poucos os países que usaram chips para se manter um passo à frente do que fizeram isso, investindo e subsidiando, inclusive, a indústria de componentes eletrônicos. Esse é um vídeo do Átila Yamarino, que eu sempre gosto de lembrar, tem uma palestra dele no nosso canal da Brasil TS, a palestra que ele veio dar aqui na Brasil TS Conf, que é muito boa, assistam lá. Mas ele tem o canal dele que é ótimo, com muito conteúdo muito bom também. E aqui ele está falando justamente sobre os chips, né? E realmente essa TSMC, ela detém um poder sobre o mundo, basicamente, né? Então tudo que a gente usa aqui partiu de lá em algum momento, assim, provavelmente, né? E ele trata aqui justamente como isso acabou sendo usado um pouco como moeda de poder político também, né? E inclusive isso é muito bom pro Taiwan, que é o que está segurando as pontas do Taiwan agora. Porque se a China resolve, por exemplo, chega essa palhaçada, vai lá e resolve pegar Taiwan, isso aqui se torna um problema muito sério, né? Qualquer tipo de impacto que a TSMC aqui, as fábricas tenham lá, a China perde muito em sua produção, os Estados Unidos perde muito em sua produção, o mundo perde muito, né? E até ele cita aqui, inclusive, sobre uma parte da Guerra Fria ali, e a parte da batalha tecnológica entre Estados Unidos e Rússia, e aí como tirar vantagens e empurrar um para deixar mais atrasado. É um vídeo muito legal ali, onde ele aborda vários pontos de vista, né, baseados em cima dessa tecnologia, né, o Silicon Technology ali, que é muito inteligente a abordagem dele, como ele traz isso aqui, e é um tópico realmente muito importante, né? É muito bom, né? A Átila sempre com um conteúdo que ele consegue aí fazer em poucos 10 minutos, alguma coisa assim, um conteúdo que pelo menos ele nos dá bastante material, assim, para quem tiver interesse. Eu fiquei interessado, inclusive, indico também o livro que é a base desse vídeo dele, que é A Guerra dos Chips, do Chris Miller. Fiquei interessado porque esse conteúdo que ele aborda aqui em 10 minutos é justamente o que esse livro traz, assim, que é o histórico, né, tanto dos países envolvidos, como da produção de chips e tudo mais, e a produção das máquinas que produzem chips, que é absurdo, né? Uma máquina que custa 200 milhões de dólares. E que aí tem todos os lances, tipo, não é todo mundo que fabrica, é só uma empresa holandesa, né? É só uma empresa holandesa, então teve aquela questão que os Estados Unidos fez um acordo com essa empresa para meio que derrubar a Huawei, a outra empresa, né? E então não entendo completamente, assim, mas me parece um assunto muito interessante, assim, que tá numa camada que a gente não presta atenção, né? Mas a gente tá aqui completamente dependente disso, né? No mouse. Chip virou uma coisa barata, assim, né? Chip, tudo tem chip. Exatamente. E na real, a origem deles é outra história, né? E vale lembrar, a gente falou em outro momento aqui também, né, que a gente sentiu muito isso na pandemia, né? Sim, na pandemia a gente sentiu bastante, assim, a questão aí do desenvolvimento de chips e tal, o atraso, distribuição no mundo inteiro, tá? Não só a gente, né? Todo mundo. E bem complexo. Então, quem tiver interesse, acho que a base, quem quiser aprofundar, a base é o livro lá do Chris Miller e o vídeo aqui do Átila dá bons insights, assim, também. Ele conecta, né, um pouco da história, principalmente dessa, que é uma loucura, né, o quanto que as coisas meio que se misturam, né. Sim. Por isso que a gente fala às vezes aqui, às vezes não sempre, né, tipo, nunca é só tecnologia, né. Não, tecnologia, vamos falar só sobre chips, não quero saber de nada. Quero só saber sobre chips e o futuro da tecnologia. Mas, pô, vai olhar a história, né? E tem uma parte muito interessante que ele cita ali, que é sobre o Japão, né? Que daí ele até fala uma frase assim, o Japão tá nos anos 2000 desde 1980. Só que ele depois passou agora, a gente tá em 24 e eles continuam nos anos 2000, né? E por que isso aí? E também, até achei curioso, né? Que foi, na real, surgiu de um livro e de uma fala muito infeliz ali do autor do livro, que ele diz que graças à forma e à estratégia como os Estados Unidos, depois de ter bombardeado o Japão, né, com as bombas atômicas lá, resolveu, tipo, apoiar o Japão, incentivando o Japão com a produção disso, levando fábricas para lá, levando tecnologias, de fato, né, conhecimento para o Japão, para fomentar o Japão a crescer tecnologicamente, por conta do que rolou na guerra, né? O Japão acabou se aproveitando disso muito. Começou a crescer muito, começou a tomar conta do negócio, e aí ele tem esse livro que o autor... O autor é japonês.
o autor japonês, ele cita que o Japão tem tanto poder com aquilo ali que se o Japão quiser, o Japão domina o mundo. O Japão pode dizer para os Estados Unidos, olha só, não vou mais te mandar chip, e aí? Acho que era um ministro, alguma coisa assim, eram dois que escreveram. E ele era fundador de uma das empresas, da Samsung, uma empresa grande, assim, e aí o Sony, sei lá, mas eu achei engraçado isso, tipo, o cara teve aí um infeliz momento, né, um infeliz momento de escrever esse livro, e falar isso, e daí os Estados Unidos olharam e pensaram, não, mas espera aí, ele tem razão? Ele tem razão, exatamente. E aí, o cara entregou de bandeja, né? Sim, daí parou a partir dali, ó, não, agora tira do Japão isso aqui e manda pra outra ponta. Eu achei interessante também que o Átila fala aqui, que tá nesse livro, que é a origem ali das empresas, né? Então, a Samsung é sul-coreana, né? Não, e ela distribuía comida, era uma coisa assim, né? A Samsung era uma empresa que, sei lá, uma tenda que fazia comida, sei lá o quê. Inacreditável. E aí teve toda uma injeção ali de grana e estratégia, no caso da Samsung da Coreia do Sul, para se tornar uma grande potência tecnológica. E ele dá uns 3 ou 4 exemplos, assim. Sim. Vai falar, tal coisa, tal coisa. Aí a Nintendo, sim, que não me lembro o que era, mas também ele mostra uma foto. Jogos de tabuleiro, assim, jogo de mesa. Aí virou, né? Pô. Jogo de cartas, cara. Muito engraçado. Muito legal, tô bem curioso para ler esse livro. Vale a pena, tanto o livro quanto o vídeo aí.